Olá, meus amigos, como vocês estão? Hoje eu estou aqui sozinha, porque o Eduardo não está comigo, mas eu não poderia deixar de aproveitar este ambiente gostoso no interior de Minas Gerais, né, com essa vista deliciosa, para poder passar para você algumas dicas de uma viagem econômica. Eu e Eduardo, a gente já tem o hábito de viajar, de vez em quando a gente pega e viaja. E as nossas viagens são sempre bem simples, mas a gente não deixa de aproveitar, de curtir, né, a vida dentro das nossas condições. E eu vejo que muitas vezes as pessoas deixam de viver, de conhecer lugares novos, de realizar sonhos, de fazer uma viagem, exatamente porque acham que não tem condições. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para você que há sim possibilidade, né? É claro que qualquer movimento que você fizer na sua vida, você vai ter que gastar um dinheiro, então é bom você se programar, se planejar bem. Mas também existem possibilidades de viagens que não seja algo impossível. Então hoje, nesse vídeo, eu quero falar para você como que eu planejo as viagens, porque na verdade, eu tô até fazendo esse vídeo sozinha, porque na verdade eu só falo com o Eduardo. Eduardo, vou viajar para tal lugar. Quem planeja, quem tem as ideias, acaba sendo eu. Ele me ajuda ali na hora de fazer as rotas e tal, mas o planejamento mesmo acaba ficando comigo. E hoje eu quero compartilhar com você que tem vontade de viajar de forma barata, né? Às vezes não contratando uma agência de viagem. Claro que existem as vantagens de se viajar por uma agência de viagem, você só paga e tem praticamente tudo ali resolvido. Como eu nunca viajei por uma agência, eu não posso nem falar da minha opinião sobre a experiência de viajar através de uma agência, porque eu sempre optei em eu mesma planejar as minhas viagens. Eu sempre gostei dessa liberdade, então eu não consigo nem dar uma opinião em relação a agências, mas eu posso dar opinião sobre como planejar uma viagem de forma econômica, barata e que caiba dentro das suas condições. As dicas que eu vou te passar, que eu vou passar aqui nesse vídeo, seja algo irrelevante para você, mas pode ser relevante para uma outra pessoa. E às vezes eu posso falar uma coisa e falar assim, nossa, isso eu nunca pensei. Assista o vídeo até o final e comenta aqui embaixo a sua experiência, me dê dicas também, vamos trocar ideias, o que você faz quando você vai viajar, porque é uma troca. Então eu tô passando aqui os meus conhecimentos, se você fizer algo diferente e que seja legal, deixa aqui no comentário, porque as pessoas vão ler e vão pegar a sua dica também, combinado? Então a primeira coisa que a gente faz quando vai fazer uma viagem econômica é escolher o destino. E como que eu faço para escolher o destino? Eu não vou apenas assim, tipo, vou viajar, eu tenho o sonho de conhecer, igual eu tinha o sonho de conhecer Manaus. Na verdade, quando eu decidi ir para Manaus, eu estava planejando ir para o Chile. Meu sonho da época era conhecer o Chile. Só que eu fui olhar as condições. Então, quando você vai fazer um planejamento de uma viagem econômica, a coisa que você tem que fazer primeiro é escolher o destino. Mas aí você fala assim, Vani, isso é óbvio. Não. Às vezes o destino que você quer ir está muito mais caro do que a sua realidade. Então, trazendo esse exemplo, eu queria ir para o Chile. Eu já estava vendo vídeos do Chile. Eu já estava até entrando em contato com agências de passeio lá para fazer os passeios. Já estava sonhando à noite. Mas quando eu fui olhar a passagem, eu vi que estava fora das minhas condições. Aí eu recalculei a rota. Qual outro lugar que eu gostaria de viajar? Aí eu lembrei que eu tinha muito sonho de conhecer o Amazonas. E aí eu fui olhar os valores da viagem para o Amazonas. Quanto que ficava, né? Aí eu fui pesquisei. Não repare o barulho dos pássaros, eu estou realmente em meio à natureza. Aí eu pesquisei a viagem para o Amazonas e eu percebi ali que em relação ao financeiro, a passagem que eu gastaria de ida e volta para o Chile, de ida e volta, custaria toda a minha viagem para o Amazonas. Então a primeira dica é realmente decidir o destino baseado nas suas condições financeiras do momento. Decidir do local que você quer, qual o destino que você vai fazer, você vai comprar primeiro as passagens aérea ou de ônibus. A passagem é
Você já tem que comprar antes por causa das alterações, as variáveis que dá no valor. Então, se você encontrou ali o valor bacana, que dá para você dividir, que está dentro do seu orçamento, você já reserva, já compra a passagem ali dentro do seu cronograma de vida também, né? Suas férias, enfim. Aí comprou a passagem, reservou a passagem. Quanto mais longe, mais barato fica, né? Isso todo mundo já sabe. Olhar horários de passagens, principalmente voos, de terça a mais ou menos a sábado, assim, são os melhores dias para comprar, porque domingo é um dos dias mais caros, porque é quando as pessoas estão retornando, então tem mais procura para o domingo, a segunda-feira também. Então, meio da semana são os melhores dias. Eu pesquiso muito no Google Voo e também no Skyscanner. O segundo passo é você olhar o local onde você vai ficar. O cálculo que você deve fazer é o seguinte, que é uma coisa óbvia, mas é uma coisa que muitas vezes a gente não pensa. Quanto mais dias você ficar, mais você vai gastar com hospedagem. Às vezes, quando você vai pesquisar a viagem, aparece lá assim, de tal dia a tal dia sai mais barato. Vamos supor, você ficando 10 dias sai mais barato. Se você ficar 8 ou 7 dias, fica mais caro. Só que você tem que considerar que esses 2 dias a mais que você vai ficar na cidade, você vai ter mais gasto com a diária e com alimentação, essas coisas, transporte e tal, né? Então, isso você precisa considerar bastante, tá? Pelas minhas experiências, 7 dias é o suficiente, ou até mesmo 5. Para Gramado, nós ficamos 5 dias. Poderia ficar um pouquinho mais, mas 5 dias nos atendeu. 1 dia de viagem, né? Fazendo o translado, a viagem. 3 dias curtindo a cidade e o 5º dia voltando. Ou, se você for para uma cidade, você fala assim, não, mas essa cidade tem muita coisa para conhecer. Eu creio que 7 dias foi o suficiente. A gente foi para o Paraguai e ficamos 10 dias. Para o nosso objetivo, nos atendeu, mas a gente achou que ficou até muito dia. Eu creio que se a gente tivesse ficado 7 dias, daria o suficiente. 2 dias só de viagem, né? 1 dia viajando na ida, 1 dia viajando na volta, 5 dias aproveitando a cidade. Mas tudo bem, valeu a experiência, foi bom por causa do objetivo que a gente foi até o Paraguai e conhecer a Encarnação. Você tem a opção de hotel e tem a opção de Airbnb. Nós optamos sempre por Airbnb. Por quê? Porque o Airbnb sai mais barato. Fora a liberdade que você tem do Airbnb, né? O hotel você tem mais conforto, porque você tem café da manhã, limpeza do quarto, né? Tem as vantagens do hotel que são maravilhosas. Se eu pudesse, eu só ficava em hotel. Mas como a gente faz viagens econômicas, o Airbnb, ele é mais barato dependendo da quantidade de dias que você for ficar. Porque você tem a liberdade de cozinhar, que aí você já economiza, você não tem que ficar almoçando, jantando todo dia na rua, você faz uma compra, leva para casa, pro apartamento, cozinha lá, então você já economiza com comida. O Airbnb te dá essa liberdade. Já no hotel, você ganha o café da manhã, mas você vai ter que gastar com almoço, vai ter que gastar com janta, café da tarde, enfim, né? Aumenta a despesa com alimentação. Então, como a gente está falando aqui de uma viagem mais econômica, então opte pelo Airbnb. Locação de carro. A locação de carro vai encarecer a sua viagem. Então, é muito melhor você andar de Uber. O Uber sai mais barato. A gente já fez os cálculos. No Paraguai, a gente fez os cálculos. Em Gramado, a gente fez os cálculos. Compensou a gente usar Uber. Em Gramado, a gente compensou muito mais. A gente saiu de Porto Alegre, pagamos Uber até Gramado, de Porto Alegre a Gramado, e mesmo assim saiu mais barato pagar Uber do que pagar a locação de carro. Então, locação de carro é um luxozinho que, se você puder se dar, ok. Mas se você quer realmente economizar, Uber ou ônibus. Tanto que para o Paraguai, a gente foi de Cidade Oeste, né, que seria ali na divisa, Foz do Iguaçu, até Encarnação, nós fomos de ônibus. Saiu mais barato. É mais cansativo? É. Na próxima experiência, a gente vai alugar um carro para ver como que é. Mas é mais barato de ônibus, é claro. Então, não precisa deixar de viajar por causa disso, né? Alimentação, como eu disse, quando a gente aluga uma casa, você tem mais liberdade para fazer a sua própria alimentação. E aí, de vez em quando, você come fora para experimentar comida típica, né? Claro.
Gastos para comprar as coisas, você evita, você compra só uma lembrancinha para você do local. E no máximo para uma mãe, para o filho, para alguém, né? Nada de ficar comprando muitas lembrancinhas. Até porque as lembranças ficam nas nossas memórias, né? Outra dica muito importante é que quando você vai para uma cidade, isso é muito, muito, muito importante, guarda essa dica. Quando você vai viajar para uma cidade onde você está programando a sua viagem, é importante você já começar a pesquisar sobre o local que você está indo. Assistir vídeos, tem muito vídeo no YouTube falando de todos os lugares do mundo. Pesquisar no Google, você precisa estar bem informado de tudo que acontece na cidade. Quando eu fui para Gramado, eu já sabia de tudo que tinha em Gramado. Eu sabia de todos os passeios, de todos os museus. E o que eu fiz? Eu escolhi os que eu queria ir e já comprei antecipadamente todos os passeios. Aí é bom que quando eu chego na cidade, eu já estou mais tranquila financeiramente. É muito importante você já ir programada, saber os dias dos passeios, os horários dos passeios, como que funciona a forma de pagamento, se é em Pix, se é em cartão, se é só em dinheiro. Então você já tem que saber o destino, tudo que você quer fazer nos dias que você vai ficar na cidade. Quando chega, você só vive. Outra coisa, você precisa deixar organizado o seu translado para os lugares. Como assim, Ivana? Quando você vai fazer uma viagem, você tem que saber aonde você vai pegar o ônibus, se tem parada, se não tem. Você tem que saber toda a rota, porque isso gera um estresse tão grande. Igual agora, que a gente foi para o Paraguai. A gente nunca tinha feito uma viagem para fora do país. Então, assim, tudo que a gente pode pegar de informação e fazer, a gente fez. Então, a gente entrou no Google e hoje tem tudo tão informatizado, né? Tudo tão mais fácil. O que eu fiz? A gente foi programando. Vamos sair, pegar o avião, vamos descer em Foz. Em Foz a gente vai atravessar a Ponte da Amizade a pé. Chegando lá, nós vamos pegar um Uber até a pousada. Da pousada, a gente escolheu a pousada estrategicamente, que seria perto da rodoviária, porque no outro dia a gente ia para Encarnação. Então, a gente foi para uma pousada próxima à rodoviária, ou seja, da pousada a gente foi a pé até a rodoviária, porque isso gera economia. E depois, chegando em Encarnação, a gente vai ficar onde? A gente vai ficar longe da rodoviária? Você olha no mapa do Google Maps, coloca lá, aí você vê, é perto, longe, dá para ir de ônibus, tem a opção de ônibus, tem a opção de Uber. Então, essa questão do transporte, de como você vai se locomover até chegar no local, ou até mesmo dentro da cidade, você tem que saber. Aí você chega, a primeira coisa que a gente foi olhar em todos esses lugares, tem Uber? Funciona Uber bem na cidade? É uma coisa que a gente já olhou. Porque se não funcionar bem Uber dentro da cidade, a gente vai ter que andar de ônibus. Como que funciona um ônibus dentro da cidade? Então, nos programamos em relação a isso. Porque isso gera muito estresse. Essa questão de transporte, a gente fica inseguro, porque nós estamos numa cidade, né? A gente vai viajar, a gente vai estar numa cidade que a gente não conhece. A gente não conhece a questão de segurança, a gente não conhece a questão de transporte, como são as pessoas, a cultura, se a cidade ela funciona bem durante a noite. Então, tudo isso a gente tem que se informar para não ser pego de surpresa, para não sofrer estresse, ficar nervoso e fazer a cidade virar um tormento, porque não se programou. Então a gente sempre tem que pensar, não é ser negativo, mas a gente sempre tem que estar preparado. Quando for pegar informações, sempre buscar informações nos órgãos públicos mesmo, buscar a polícia, né? Não ficar buscando informações com qualquer pessoa. Quando você vai viajar, dependendo de onde você mora, você nunca deve postar em tempo real aonde você está, por segurança do seu lar, da sua casa, da sua família. Então você nunca posta as coisas em tempo real no Instagram. Quando eu fui para Manaus, eu postei tudo em tempo real, mas o lugar que eu moro é um lugar seguro, não me gera problema. Você tem que se preservar, você tem que preservar a sua segurança, você tem que preservar a sua vida também. Quem viaja sem agência, sempre tem que ter um plano B. Você sempre tem que pensar assim, se eu chegar na pousada e der algum problema, eu tenho um plano B para poder procurar de última hora? Se eu não tenho esse passeio, chego lá no dia, eles falam, não tem sua reserva aqui não. Você tem como realocar esse passeio, fazer uma outra coisa, né, no lugar. Então, assim, sempre ter um planozinho B para você também não ter esse estresse, ficar nervoso. Porque muitas vezes a gente fica nervoso, fica estressado, por causa disso, por falta de planos B mesmo, de se programar caso o plano A dê errado. E quando você vai preparado para tudo, a gente fica mais relaxado. Eu lembro quando a gente viajou pro Paraguai, eu até falei isso pro Eduardo, eu falei assim, amor,
não vamos estressar. Nós estamos indo para outro país, nós estamos indo para um lugar que a gente não conhece, sem uma agência que possa nos direcionar, nos orientar. Então a gente está indo na cara e na coragem. Então, se der coisa errada, se acontecer de chegar lá na fronteira, eles implicar com alguma coisa, ou se a gente chegar no Airbnb, se a gente não conseguir se comunicar direito do país, vamos relaxar, já vamos com essa mente preparada de que a gente pode encontrar alguns desafios no caminho, mas nós não vamos deixar com que esses desafios nos desanime. Por mais planejamento que a gente faça, por mais controle que a gente pensa que tem sobre as coisas, a gente nunca tem controle de nada, porque as coisas não acontecem 100% do jeito que a gente quer. Por isso que a gente nunca pode viajar com o dinheiro na conta. Você sempre tem que ter um dinheiro reserva, porque se der alguma coisa ruim, você tem o seu dinheirinho ali em reserva, tanto em espécie quanto no banco. E a gente tem que sempre que estar preparado para tudo que vai acontecer. E não também ter esse pessimismo de tipo, só porque não aconteceu do jeito que eu quero, do jeito que eu planejei, que eu vou dizer que a viagem foi toda ruim. Claro que não, né? Mas é isso, sabe? É possível viajar, é possível conhecer novos destinos, mesmo não tendo tanto dinheiro. Se você se planejar, se você se organizar, é possível fazer viagens maravilhosas sem precisar contratar uma agência, porque quando você contrata a agência, sai muito mais caro. Por que eu nunca optei em viajar por agência? Porque, por 2 motivos. Sai muito mais caro, porque a agência ela não vai trabalhar de graça para você, e é justo, né? Lógico. E o outro problema que eu acho, faz aquele pacote, você fica ali limitado dentro daquilo ali que você contratou de serviço. Então, eu não gosto muito de agência por causa disso, nunca tive vontade nem de experimentar, e eu me dou muito bem organizando a minha viagem. Eu gosto dessa liberdade, o pré-viagem é gostoso, eu acho gostoso programar, pesquisar, me inteirar de onde eu tô indo, conhecer a cidade, me gera uma curiosidade, né? Igual eu fui pro Paraguai, eu fui estudar sobre o país, o que aconteceu no passado, a história do país, né? E isso eu fiz em Manaus, a gente foi nos museus, lá em Gramado também, e no interior do Rio, onde que a gente já foi, várias cidadezinhas ali do Rio, na região dos lagos, São Paulo, interior de São Paulo, enfim, todos os lugares que a gente já viajou, né, Brasília, todo lugar. Eu sempre faço essa programação. E é possível, tá, gente? Eu não sou rica, não tenho, é só programação mesmo, planejamento, vontade, não ter frescura, não pode ter frescura, e minimalismo, né? Tem que ter muito minimalismo, você tem que economizar nos detalhes, na mala, em tudo você tem que economizar. Não dá para fazer uma viagem econômica, uma viagem, né, nesse padrão que eu estou apresentando, querendo levar 3 malas de rodinha, achando que vai passar um mês, sendo que você vai ficar 5 dias. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma sugestão, deixa escrito aqui nos comentários, alguma dica, inclusive de destinos, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma dúvida também do que eu falei, pode deixar sua pergunta. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, acompanhar aqui a nossa rota, né? A nossa vida em rota. Nós vamos ter muitas novidades para compartilhar aqui com vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Compartilhe para alguém que gosta de viajar, mas fica com receio, fica reclamando, mas eu não tenho dinheiro, mas não sei o quê, que fica colocando desculpas para viver a vida, para traçar a sua rota de vida. Já manda esse vídeo para que ela, quem sabe, se inspire, né? Então é isso, um forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.